RMS Titanic foi um dos maiores e mais luxuosos navios construídos na sua época. O Titanic, assim como ficou conhecido, foi construído lá no século XX na Irlanda do Norte. Oi, meus amores! Eu voltei, gente. E hoje eu decidi trazer um vídeo aqui sobre um clássico que eu amo. E nós vamos destrinchar, falar um pouco da história que inspirou este filme. Um sucesso, vencedor de 11 Oscars. Então hoje nós vamos falar um pouco da história do Titanic. Vamos aí destrinchar, vamos voltar no tempo. Vamos ver como aconteceu esses fatos. E no final vou trazer umas curiosidades para vocês aí sobre o que realmente no filme é real. O que realmente aconteceu. Vem comigo, vamos navegar um pouco na história de O Titanic. Para começar a falar sobre o Titanic, nós vamos voltar lá para o ano de 1909, quando o construtor naval Thomas Andrews projetou o maior e mais luxuoso e dito pelo mesmo inafundável RMS Titanic. A sua construção durou aí de 1909 até 1911. Então foram 2 anos aí construindo esse maior e mais luxuoso navio até então, na época, que veio marcar a história, né? A história do mundo, não só do cinema, mas sim uma das maiores tragédias que aconteceu, né? Uma das maiores tragédias marítimas que aconteceu na história. O navio possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura máxima e altura aproximada de 53 metros. A capacidade de carga do RMS Titanic era de 46.300 toneladas, chegando até 52.000 toneladas quando carregado. Quanto ao transporte, o Titanic podia comportar mais de 3,3 mil pessoas e membros de tripulação. Teve um valor estimado de 7,5 milhões de dólares para sua construção. Foi um evento que aconteceu e foi muito caro. Foi um navio aí que desembolsou uma fortuna para ser construído e vinha com essa promessa de ser o maior e mais luxuoso navio já existente na época. E como o Thomas Andrews, né, o seu projetor aí, criador do navio, falou que era um navio inafundável. O Titanic chamava muita atenção por seu luxo excessivo. Era um navio que ostentava luxo. O navio contava com 840 gabinetes, sendo 416 da primeira classe, 162 na segunda classe e 262 na terceira classe. Foi o evento que aconteceu ali em 1912, que foi quando o navio zarpou, né? Deu início ali para iniciar a sua primeira e única viagem. Então, no início da tarde de 10 de abril de 1912, o RMS Titanic dava início ali à sua primeira e única viagem, com rumo a Nova York, nos Estados Unidos. O navio ele saía ali da Inglaterra com destino a Nova York, traçando aí o Oceano Atlântico Norte. Então, assim, gente, isso iriam ser dias de viagem, né? Para sair ali da Inglaterra para os Estados Unidos. E tava todo mundo naquela expectativa, que era, né, como eu falei, o evento. Então tava todo mundo ansioso. E ali na orla ali, né, de onde saiu o Titanic, tava a cidade inteira aplaudindo e celebrando e festejando aquele monumento que era o Titanic, que estava dando ali a sua primeira viagem. Então o Titanic saiu da Inglaterra e navegou aí por 3 dias. No dia 14 de abril de 1912, por volta das 11h40 da noite, o RMS teve a sua viagem interrompida definitivamente quando o navio se chocou com um iceberg. Então aqui a gente já vai entrar na parte da tragédia. É muito delicado, né? Porque aqui a gente vai falar de uma das maiores, se não a maior tragédia marítima que inspirou aí um dos maiores filmes criados na história do cinema. Então, às 23h40 do dia 14 de abril, o RMS Titanic colidiu com um iceberg. Muito embora o capitão Edward Smith tenha tentado desviar a rota de colisão, ele não obteve sucesso em sua manobra. Como resultado, houve a perfuração de 5 compartimentos estanques do navio, o que permitiu a passagem de água para o seu interior. O Titanic colidiu com um iceberg de 125 metros de comprimento, então um iceberg gigantesco que saiu rasgando ali o Titanic como se estivesse abrindo uma lata de sardinha. Foi dito dessa forma. Então, assim, foi feito um estrago ali no Titanic, que resultou então, né, na entrada de água aí
nesses compartimentos de estanque do navio, levando à fatalidade. Pouco menos de 1 hora depois do acidente, já na madrugada do dia 15 de abril, foi solicitada a ajuda do navio RMS Carpathia, que chegou somente 3 horas mais tarde. Ao mesmo tempo, o capitão deu a ordem para que mulheres e crianças fossem retiradas pelos botes salva-vidas. Aproximadamente 3 horas depois de colidir com o iceberg, o Titanic afundou por completo. A partir do momento que colidiu com o iceberg, teve somente 3 horas até naufrágio completo ali, né? Então, foi muito pouco tempo. Eles dizem que eles chegaram a ver o iceberg, mas não foi dado tempo aí para fazer a conversão e desviar do iceberg. Eles viram o iceberg que já estava mais ou menos uns 450 metros de distância, porque as temperaturas na época ali e naquele momento, né, em alto mar, em pleno Oceano Atlântico Norte, com temperaturas baixíssimas, chegaram a ver o iceberg, né, como eu falei, mas já estava muito em cima. Não conseguiram ver antes porque a visão fica meio turva, ainda mais você está ali no meio do oceano, com a temperatura baixa, então a visão acaba sendo alterada devido também às condições climáticas. O naufrágio por completo do Titanic aconteceu por volta das 2h20 da madrugada, sendo ali o último suspiro do Titanic fora das águas do Oceano Atlântico Norte. Haviam mais de 2.200 passageiros a bordo do Titanic e nessa tragédia somente 700 passageiros conseguiram ser resgatados e mais de 1.500 morreram. 500 foram resgatadas com os botes salva-vidas, né? E as outras foram resgatadas porque estavam ali boiando, nadando com os coletes salva-vidas. E 1.000 passageiros foram desconhecidos, não foram encontrados corpos, né? Então, assim, até hoje é um mistério, que é uma das lendas aí por volta do Titanic, que não se encontraram nenhum vestígio de corpos de 1.000 passageiros que estavam no Titanic. Metade da população, 50% da população, né, dos tripulantes que estavam ali naquele navio, não foram identificados. E com isso, gente, o navio afundou, né? O navio ele naufragou aí no dia 14 de abril de 1912. E os destroços do Titanic só foram encontrados 73 anos depois do naufrágio, no dia 1º de setembro de 1985. Desde ali do seu naufrágio em 1912 até 1985, ninguém sabia do paradeiro do Titanic. Era desconhecido, então os destroços ali desse navio eram desconhecidos. As pessoas não faziam ideia de onde ele estava, né? Vasculhar aquele Oceano Atlântico Norte ali, por todas as áreas próximas de onde eles sabiam que tinha sido naufragado o Titanic, porém eles não conseguiam encontrar o local exato. Só foi achar 73 anos após o seu naufrágio. Após identificarem os destroços, eles confirmaram, né, que o navio partiu-se ao meio ali realmente durante o seu naufrágio, né, como a gente vê também no filme. Ele é partido ao meio e uma parte dele naufraga primeiro e a outra fica um pouco submersa ainda alguns minutos depois, mas logo em sequência também afunda para as águas profundas e frias do Oceano Atlântico Norte. E hoje os destroços do Titanic eles estão aí localizados a uma profundidade ali de aproximadamente 4.000 metros abaixo do mar ali. Então, assim, gente, ele está muito fundo e ocupa uma área ali de 2,5 quilômetros quadrados. O diretor do filme Titanic, James Cameron, já foi 33 vezes nas profundezas do Oceano Atlântico, onde estão os destroços do Titanic, e ele afirma que lá ele não encontra nenhum resto ou vestígio de corpos, né? nenhum esqueleto, nada do tipo. Ele encontra algumas roupas, né? Algumas coisas que ainda possuem lá alguns objetos, mas nenhum vestígio ali de algum corpo ou de restos humanos no local. Mas a ciência tem explicações plausíveis do porquê a gente não encontra mais esses restos mortais ali, né? Esqueletos, ossos e afins, na região onde está localizados os destroços do Titanic. A primeira explicação é o seguinte: muitos morreram usando o equipamento de proteção. Isso fez com que os corpos flutuassem ali pelo oceano e as ondas e tudo mais, né, fizessem com que os corpos fossem jogados para mais próximo de
de terra, né, de alguns lugares mais próximos ali. Acaba que pode ser que animais ali desses locais possam ter comido esses restos mortais e muitas coisas podem ter acontecido, né, e perdidos realmente aí e desaparecido com o tempo. E a segunda explicação é que os corpos que afundaram ali naufragaram junto com o Titanic os animais marítimos, né? Então, peixes, tubarões, baleias, camarões e afins, os animais, né, do oceano se alimentaram dessas carnes humanas e desses restos mortais mesmo, fazendo com que desaparecessem ali com o tempo. Lembrando que o Titanic só foi achado 73 anos depois do seu naufrágio, então foi muitos anos e nenhum corpo ia se manter intacto. Muito provável e é quase 100% de certeza de que os animais marítimos ali acabaram se alimentando desses restos mortais. O motivo de não encontrarmos os ossos mesmo das pessoas que morreram é que esses restos mortais eles estavam submersos ali a uma profundidade de quase 4.000 metros abaixo do mar. Então ali é uma pressão muito forte que acaba fazendo com que os ossos foram se dissolvendo com o tempo. Fora que o mar ele tem muito carbonato de cálcio, né, gente? Então acaba que isso ajudava e colaborava muito para dissolver esses restos mortais. É o que também eles projetam acontecer com o próprio Titanic, né? Os destroços ali do navio que estão sendo consumidos por micro-organismos que estão presentes ali no fundo do oceano. Esses micro-organismos, eles vão se alimentando daqueles ferrugens, daqueles restos mesmo, né? Dos destroços do navio, fazendo com que ele vai se dissolvendo e vai desaparecer daqui a alguns anos. Muitas expedições e muitas empresas já fizeram um projeto e um plano de tentar subir com esses destroços do navio, porém eles não conseguem devido a isso. Os destroços hoje, devido a anos, né, mais de 110 anos aí após o naufrágio do navio, tá submerso ali sobre essas condições das quais eu já falei para vocês, acaba fazendo com que esses destroços estão muito frágeis, se tornem frágeis, e esses micro-organismos também se alimentando disso. Então eles não conseguem estar trazendo à superfície esses destroços, porque se eles forem puxar, né, de alguma forma, conseguir levantar esses destroços, no percorrer, no caminho de trazer eles para a superfície, o navio vai se dissolvendo também. Então acaba que eles não conseguiram até hoje trazer ele para a superfície por isso, porque se forem tentar, ele não vai chegar aqui em cima, porque ele vai se dissolver por inteiro ali no decorrer do caminho. Bom, gente, essa foi a história aí do Titanic, como aconteceu essa maior e inesquecível tragédia da história, né, do mundo aí, a maior tragédia marítima já existente. Hoje em dia já existem várias empresas que fazem viagem para você ir ver os destroços do Titanic aí no fundo do mar, o que não sei se é uma boa ideia. No ano passado mesmo nós tivemos aí a Ocean Gate com o submarino Titan. Foram fazer esse percurso e acabou em uma outra tragédia, que foi esse submarino implodindo aí antes mesmo de chegar nem próximo do Titanic, tá? Que hoje eles já saíram aí com as notícias de que ele foi implodido aí muito antes dele chegar próximo dessas profundezas. Então é algo que é bem perigoso, gente. O próprio James Cameron, que já foi 33 vezes na época que estava produzindo o Titanic, né? O filme Titanic, para poder ver esses destroços e captar imagens também que foram para o filme, ele dizia que era algo muito difícil de chegar, de se encontrar o Titanic nessas profundezas, mas que eles já sabem hoje a região correta onde estão os destroços, mas é muito complicado. Acaba, gente, que é algo muito, muito perigoso, né? Então, assim, pensem duas vezes se vocês um dia querem ir lá conhecer os destroços do Titanic. Vão ver aí algum documentário, alguma coisa que tem, porque hoje é o que não falta nos streams e filmes e afins aí é o pessoal mostrando a história do Titanic, né? E muitas pessoas já foram lá e já tem imagens, então não precisa de ir, gente. Fiquem quietinhos em casa. Mas se você tem interesse, existem empresas aí que fazem esse passeio turístico que eu acho pra lá de bizarro, né, gente? O que eu vou querer ir lá ver destroços de um navio que tá no fundo do mar? Agora eu vim trazer umas curiosidades pra vocês sobre o filme. Na realidade o que no filme é real e o que não é, em comparação com a história
verídica. Para começar, né, como vocês sabem, o filme Titanic é um dos maiores sucessos de bilheteria já feitos na história do cinema. Então arrecadou aí 11 Oscars, com uma bilheteria de 1,8 bilhões de dólares arrecadados. E assim, gente, o James Cameron, ele teve aí todo um cuidado e toda uma responsabilidade para poder trazer essa história para o cinema, porque ele sabia que foi uma tragédia mundial, né, e terrível que aconteceu, uma das maiores tragédias. Então ele foi muito cauteloso para trazer essa história para a gente, nos contar um pouco de como isso aconteceu. Porém, nem tudo que acontece no filme realmente aconteceu na realidade. Inclusive, no filme aí nós temos uma história de amor linda, que assim, gente, ai, eu amo esse filme, eu sou suspeito. E nós temos aí essa história linda de amor entre a Rose e o Jack, né? Para começar, está aí a primeira diferença da história real e pro filme, é porque nunca existiu um Jack e nenhuma Rose, tá? A história de Romeu e Julieta, praticamente. Mas nunca existiu nenhuma Rose e nenhum Jack. E eles foram totalmente fictícios. A história ali foi criada, né, para ter um enredo, para não contar só um filme mostrando ali um navio afundando. Não, né? Tinha que ter alguma coisa ali por trás. Então o James Cameron decidiu criar essa história aí de romance que foi muito linda e que cativou o público, né? Porém, a maior parte do filme realmente ele teve esse cuidado em trazer o mais próximo da realidade pra gente. Esse naufrágio que realmente foi da forma como foi mostrado no filme. Então vemos aí que o navio naufragou devido a essa colisão com esse iceberg e que não conseguiu estar desviando desse iceberg a tempo e que ele foi realmente partido ao meio ali, como mostra no filme. Então isso aí são pontos que realmente batem. Outro ponto que não bate também, até então não foi comprovado, foi que o capitão do navio, ele no filme mostra ele entrando na cabine ali, fechando e se entregando ali à morte, se tivesse desistido. E não existem comprovações a respeito disso, de que realmente aconteceu dessa forma. Então essa é uma outra divergência do filme com a história real. Vocês lembram daquela cena onde os violinistas, lembra aquela banda musical que estava tocando ali para tentar acalmar os ânimos das pessoas ali, né? Que estavam passando por aquela tragédia toda. Realmente eles existiram, aquela banda, e que eles tocaram até o final, até eles morrerem ali, naufragados junto com o Titanic. O que eu acho assim, gente, creepy, mas ao mesmo tempo fofo, porque eles estavam ali, né, se entregaram, deram a vida para tentar acalmar as pessoas, tentar evitar mais caos. Mas essa história aí realmente é real, então eles tocaram ali até o último segundo, até o Titanic estar naufragando de vez e afundando por completo. Bom, gente, basicamente foi isso. Eu queria trazer para vocês aí um pouco da história desse filme que eu amo tanto, gente. Ele é um dos meus clássicos favoritos do cinema. Eu sou apaixonado no Titanic. Ai, pode parecer clichê, gente, e assim, mas eu amo. Marcou gerações, né? E vai continuar marcando. Ele é um filme atemporal. A gente vê mesmo aí um pouco dessa história, dessa tragédia que marcou a história do mundo, né? A maior tragédia marítima já existente aí. Tivemos outras muito famosas também, mas o Titanic, acho que nenhuma se compara, né? Porque muito pelo filme, pela projeção do filme, é óbvio que levou essa história e globalizou, mas em si por ser um navio que na época em que foi criado e construído, era um navio, um maior navio, então para a época, e mais luxuoso e inafundável, já dizia assim o criador dele. Então, eu acho que muito ficou envolto disso, dessas expectativas e dessa história toda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, então já deixa um like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal. Vamos ajudar esse canal a crescer aí. Conto muito com a ajuda de vocês. Eu vou, mas eu volto, hein? Beijo.